Olinda Beja é filha do antigo Império Colonial Português, com as suas riquezas, matizes, ambiguidades e sofrimentos. Aos 2 anos e meio, ele diz um dia à minha mãe, segundo depois mais tarde eu soube, que eu ia para a cidade, que me arranjasse uma mala, com pouca roupa, não era preciso muita roupa, porque eu ia passar uns dias à cidade, à casa da madrinha do Registro Civil. Meu pai não era católico, portanto, depois do Registro Civil, que se chamava Laura. Ora, eu aos 2 anos e meio já falava e já ouvia o crioulo. Eu não falava português, porque fui sempre criada só com a minha mãe. De maneira que eu venho, afinal de contas era mentira. Portanto, esta primeira parte que eu estou a contar, eu só a soube passado 37 anos, quando regressei, e que a minha mãe então me contou. Só na véspera de eu vir para Portugal, no Kwanza, é que uma rapariga que era empregada lá de uns amigos e que conhecia a minha mãe, é que vai lá à casa e diz: Sanlábica, afinal, sua filha amanhã vai com Dona Laura. Minha mãe disse: não pode ser verdade, isso é mentira. Sou Beja Martins, disse-me isto assim, assim, assim. Ela vai lá passar uns dias, mas depois, isso amanhã ele traz cá a menina. Não. Então, ao outro dia, lá está ela no cais, a ver eu ir ao colo da Laura, e ela começa a gritar. Eu costumo dizer que aquilo foi um tempo de muita complicação, de muita saudade, de muita adversidade, talvez. E só passado muitos anos, posso dizer que foi há bem pouco tempo, eu costumo utilizar o verbo perdoar, que eu perdoei ao meu pai. Porque só agora, passados estes anos todos, é que eu compreendi o porquê de me ter mandado tão cedo. E os primeiros anos foram complicados porquê? Por causa da língua. Eu falava crioulo, não falava português. Minha mãe falava português, não falava crioulo. Ela dizia que eu falava, ela não percebia nada, e depois eu gritava. Eu queria que ela pusesse nas costas. Ela pegava-me ao colo, outra gritaria. Então ela tinha que escrever para o meu pai e transcrevia, conforme ela me ouvia falar. A miúda disse isto assim, assim. A miúda esteve a gritar piá, 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 mas o que é piá? Só que o barco demorava 15 dias, Lisboa-São Tomé, e demorava outros 15, São Tomé-Lisboa, não é? Também vejo que a mãe de cá também sofreu com essas coisas. Eu não queria pôr os pés no chão, porque estava habituada. Portanto, as mães lá têm os filhos nas costas até muito tarde. Todas essas transformações são tremendas. O frio, o calor. O desterro de Olinda Beja foi forçado e embrulhado em mentiras e meias-verdades, mas a sua situação de vida era incomum. Em 1946, o ano em que eu nasci, o meu pai, um branco, em terras da África, com um determinado estatuto social, porque não era um capinador do mato, não era um capataz de uma roça, era um enfermeiro dos hospitais, era um administrador do Registro Civil, era um piloto que fazia as travessias entre São Tomé e Luanda e São Tomé e o Príncipe. Esse homem perfilhou uma filha mulata, coisa que ninguém fazia. Ele andou em várias roças, ainda hoje as pessoas falam de Beja Martins, que era o único enfermeiro, era a única pessoa branca que comia sentado ao lado dos trabalhadores negros. Nesse ponto de vista era extraordinário. Mas houve algumas pessoas brancas, europeias, que tinham filhos mulatos, mestiços, e tinham no seu bilhete de identidade filho do fulano tal, sim senhora, e de mãe incógnita. Eu nunca vi mãe incógnita. O reencontro só chegou muitos anos depois. Tinha 18 anos. Ele veio já muito doente. É muito engraçado esse encontro, porque ele mandava muitas fotografias e a minha mãe punha tudo em exposição lá em casa. Portanto, aquele homem... Meu pai era lindíssimo, era um homem bonito, um homem elegante, com 1,80 m de altura, quase era... Aquele homem que estava ali nas fotografias foi exatamente aquele homem que apareceu ao cimo da rua. Eu vivia em Mangualde, no Largo da Carvalha, e pus-me à porta. A minha mãe chorava, a minha mãe adotiva, né? Já lá veio o teu pai, até que enfim, tantos anos, sem cá vir. Portanto, ele esteve 40 anos em São Tomé, sem nunca vir a Portugal. Eu disse para a minha mãe: o papai já lá vem. Ela disse: como é que tu sabes? E eu disse: mamãe, está aqui, é o mesmo. Olinda Beja fez o seu percurso estudantil em Portugal. Tornou-se professora. O retorno a São Tomé e Príncipe
chegou a ser considerado, mas a cor de pele voltou a pôr-se no caminho. Havia outro pensamento. Eu falo sempre nele, embora as pessoas de São Tomé por vezes não gostem disso, mas é a realidade. Em São Tomé só há duas raças. É o branco e o negro. O mulato não existe. O mulato é odiado por toda a gente. Vai ali o mulato vai para a Ilha das Cabras. O mulato não vive aqui, o mulato vai-se embora para a Ilha das Cabras. Há uma história também, porque é isso? Portanto, o meu pai não queria que eu fosse passar esses ultrajes. E uma das coisas que eu me lembro e que me afligiu era a forma como se registavam as crianças. O nome do pai, lá está, José de Beja Martins, que foi considerado maluco pela sociedade branca, pela sociedade europeia de São Tomé, pelos colonos. O Beja Martins é doido, perfilhar uma filha mulata, ele é maluco. E ele sofreu também essa parte. Mas depois tinha nascida, o ano em que isso nasceu, raça mista. Era um estigma que nós tínhamos. Quando me casei, por exemplo, dei conta que o largo onde eu vivi era uma quantidade de vizinhança que todos me adoravam. Eu era a Mariazinha da Carvalha. Brincávamos, saltávamos, jogávamos ao peão, saltávamos a corda, a corrica, todas essas brincadeiras que havia, eu estava sempre integrada. Quando me casei, dei conta que o resto da vila, porque era uma vila, só depois é que foi a cidade, me critica. Não me criticam diretamente a mim, criticam o noivo. Quando um rapaz que tinha fama de rico, tinha um carro naquela altura, trabalhava na Citroën, tinha um posto brutal na Citroën, e vai casar com a coitada que veio lá de São Tomé, que não tem fortuna, que não tem nada. Ele é doido. Tanta rapariga branca e vai se casar com uma preta. Até houve quem dissesse que eu lhe tinha feito um feitiço. E aí eu dou conta que afinal de contas, agora veio a raça cá acima. O continente africano era já conhecido pelos europeus, muito antes das navegações lusas. Porém, as primeiras relações diplomáticas e comerciais deterioraram-se rapidamente e no fim do século XV o escravo tornou-se o elemento essencial das trocas entre a África e a Europa. O tráfico trouxe o estigma, o preconceito e a subalternização do africano. Mas apesar desta inferiorização do outro, o português conviveu, misturou-se e procriou. A história estava longe de ser preto no branco. Eu era menina de catequese, eu cantava no coro da igreja, toda a gente admirava a minha voz e o padre queria até que eu fosse para a frente, porque a tua voz sobressai. Eu cantava no grupo coral do colégio, eu andava no colégio, portanto, havia uma dupla visão da minha existência. A duplicidade notada por Olinda Beja na vida pessoal também começou a ser sentida ao nível social no período pré-independência. Veja que eu acompanho e apanho a Guerra Colonial. A Guerra Colonial começa em 61. Nessa altura nós ainda nem tínhamos rádio em casa, mas tínhamos o rádio do vizinho, que também era música. Pronto, e ele à noite acendia o rádio, ligava-se ao rádio e estávamos ali a ouvir tudo o que se passava. As mensagens dos soldados para as famílias, em que tudo chorava, coitadinhos. Pronto. E ouvíamos também as entrevistas, as reportagens. Lembro-me de uma reportagem, daqui fala Ferreira da Costa. A verdade é só uma, Rádio Moscovo não fala a verdade. Era o título de toda a reportagem dele. E ali se contavam os horrores. E que nós que vivíamos ali naquele bairro, que líamos o Século e o Diário de Notícias, era um jornal que havia lá em casa. Houve sempre, primeiro porque acho que era no Século que vinha uma coisa para as crianças, que era o Pim Pam Pum, era no Século, e portanto era comprado para que eu lesse, e ainda hoje me lembro de poemas e de coisas que lá vinham, e segundo para estar para a família, para a minha mãe, para a minha tia, e os vizinhos, para estarmos atualizados. Só que as notícias eram dadas da forma que só os de lá é que eram os terroristas. Os de lá é que matavam, os de cá nunca matavam. Os de lá é que eram os selvagens,
Pois, porque os selvagens arrancaram os testículos, arrancaram a cabeça, arrancaram os braços, arrancaram os dedos, comeram, fuzilaram. Pronto, e depois a minha mãe e as vizinhas diziam, vê, Mariazinha, nunca vá para lá. Está a ver o que se lá passa? E eu chorava, aquilo era uma dor para mim. Entretanto, há o filho de um dos vizinhos que vai para ou Angola ou Moçambique, neste momento eu já não. E quando vem, ele conta uma história diferente. Aquilo era muito fácil. O comandante lá dos tropas, o capitão, quando apanhava numa aldeia onde até as pessoas nem estavam a fazer mal nenhum, metiam-nos todos, nem cá, tudo para o avião, tudo a entrar dentro do avião. Pegava-se na avionete, quando chegava por cima do mar, olha, agora vais lá mais ver se a água do mar está fria. Abria-se a porta, empurrava-se, tal. Afinal, as coisas não eram bem assim, só como a gente as ouvia do lado de cá. Quando foi depois que a guerra estava mesmo ali, 64, 65, aquilo era uma coisa terrível, todos os dias de manhã e à noite, a rádio abria com uma canção. Angola é nossa, Angola é nossa, Angola é nossa. Aquilo era um martelar. Mas está claro que a gente começou a ouvir outras coisas, outras pessoas. A minha mãe, que era católica, apostólica, romana, não ouças, minha filha, não ouças, isso é tudo mentira, não, lá os pretos da tua terra é que matam, é que esfolam, é que assim, é caçado, pronto. E eu fui nesse ambiente, fui criada nesse ambiente. E esse ambiente marcou-me também muito. Eu então nunca quero ir para a África, eu vou lá agora, não. E depois diziam mais, um selvagem, andam descalços, só comem banana, não comem mais nada. Não. Têm muitas mulheres, têm muitos filhos, não tomam conta de nenhum, aquilo é uma coisa horrível. Não sabem ler, não sabem escrever, não sabem assim, não sabem assar, não sabem... Estas imagens foram passadas todas para cá. Esse período foi terrível para mim, mas quando começo a abrir os olhos, afinal vejo que é coisa que não é... Portanto, e quando chega o 25 de Abril, nessa altura eu já estava casada, eu casei com 22 anos, e felizmente tinha um homem que tinha uma abertura brutal. Ele lia coisas que eu nunca tinha lido, porque era proibido. Mas ele tinha até aqui em Viseu uma papelaria onde ele ia buscar esses livros que não se podiam ler. Tinha um papel próprio para os embrulhar, se aparecesse a PID. Foi complicado, mas eu comecei a ler. Portanto, houve milhares e continua a haver muita coisa que nós desconhecemos e que nós não sabíamos. Portanto, fomos todos na onda, sempre contra o terrorismo. Nunca se fez uma medida, nunca se falou que quando os portugueses lá chegaram já havia lá povos. Isto é como alguém que agora chega à nossa casa e diz, olha, eu sou superior a ti, portanto tu agora sais da tua casa, passas a ser minha escrava, porque esta casa agora é minha, tu és meu escravo. Nós nunca fizemos essas visões, porque também era proibido. Porque se dizia que o colono ia levar a religião, ia levar a cruz de Cristo aos infiéis. E nós aceitámos. Volvidos 50 anos do 25 de Abril, o país democratizou-se, proliferaram os partidos políticos, abriram-se as fronteiras físicas e mentais. A diversidade, igualdade e cidadania passaram a fazer parte do léxico cotidiano. Porém, ainda há estrada para andar. Eu vinha da Suíça, onde já estava há alguns anos, isto já foi nos últimos anos, e vinha muito cansada, porque na véspera eu dei aulas em vários colégios na Suíça e na Universidade também, de Friburgo, literaturas africanas. E chego aqui a Viseu, o meu marido diz-me, vem comigo aí a um sítio que eu tenho uma surpresa para ti. E vamos por aí fora, até que chegámos ali a uma rua ao pé do Pingo Doce e vamos para uma agência de seguros. E vem de lá uma senhora toda ticlarica, XPTO, como eu costumo dizer, e cumprimenta só o meu marido. Eu sempre tive uma 4L, uma Renault 4L, adoro. Porquê? Porque ando com ela para a quinta fora, se der um toque numa pedra, der aqui, pronto. E o meu marido soube depois, não é?
Comprou-me uma 4L e estava ali, e já lá tinha ido para fazer o seguro, faltava eu assinar porque o carro ficava em meu nome. A senhora vem, pega nos papéis e vira-se para o meu marido, olha para mim, vira-se para o meu marido, pega nos papéis, encosta os papéis à boca e pergunta-lhe assim: ela sabe assinar? Só no dia em que eu enlouquecer é que deixarei de contar esta história e deixarei de ter a mágoa que isso me fez. Fui contar histórias a uma escola de uma aldeia. Eu tenho sempre um músico que me acompanha e lá vamos nós. Entramos lá no café, que estava destinado, pronto, era um trabalho que já estava feito, e entra um homem. E o homem perguntou: o que é que se passa aqui? E a senhora, também devia estar com uns copitos e tal, a senhora perguntou: olha, vão contar histórias. Ai, contar histórias. Está bem, então vou ficar. Então e quem é que vai contar as histórias? Isto passou-se há 4 anos. A senhora do café disse-lhe: olha, estás a ver aquela senhora que está ali sentada, ao pé de um homem que tem uma viola? É essa senhora. O homem vira-se para a dona do café e disse: então vão-me embora, há tantos contadores brancos e mandam para cá uma preta. Portanto, a sociedade não mudou. A sociedade finge. Portanto, ainda vai demorar talvez mais outros 50 anos ou mais, até que o homem saiba que não há pretos, nem brancos, nem mulatos. Há pessoas. Como dizia o Victor Hugo, o grande escritor Victor Hugo dizia: há pessoas, há espíritos, há almas, há gente. Gente com cor, sem cor, meia cor, isso não interessa. Isso é pigmentação da pele e acabou. Porque preto é burro, porque preto é assim, porque preto é ladrão, preto é bêbado. Eu ouvi isto milhares de vezes. E, infelizmente, continuo a ouvir. Continuo a ouvir de pessoas que trabalham na quinta comigo. Mas quando falam de mim, não dizem o meu nome. Dizem: eu trabalho ali na Quinta da Preta. Portanto, os de antes de 75 estão desculpados. Porque naquela altura, quem é que estudava? Muito pouca gente. Eu, quando fiz a 4ª classe, o 4º ano de agora, só eu e outra colega, a Elvira, só nós as duas é que continuámos no colégio. E a turma tinha 42 alunos. Em Mangualde. Agora, depois da abertura do leque, de toda a gente saber que há mais mundos, toda a gente estudar, é obrigatório, toda a gente tem no mínimo o 9º ano, de toda a gente agora já saber que a África foi o berço da humanidade, e continua-se assim. Com a chegada do 25 de Abril, veio a descolonização e cerca de 600 mil portugueses foram forçados a deixar as antigas províncias ultramarinas portuguesas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Uma boa parte desses desalojados instalou-se em Portugal com novos hábitos. A gastronomia mudou totalmente com o regresso dos retornados, porque eles traziam coisas apetitosas. Nós aqui, a galinha, como é que nós fazíamos a galinha? Só estufada ou assada no forno. Ninguém grelhava uma galinha. Os grelhadores não existiam. O grelhar era só a sardinha e as castanhas que eram assadas na brasa. Mais nada. Eles trazem uma gastronomia totalmente diferente, com outros paladares. O piripiri entrou. A pimenta em grão entrou. Entraram pratos diferentes. As mulheres virem já de minissaia e nós aqui com a roupa até lá embaixo. Ai, não puxa mais a roupa, a saia cá acima, que isso é pecado. Portanto, eles vêm com uma liberdade totalmente diferente da nossa. Havia mulheres que fumavam. As festas, elas iam para as festas. Não? Sobretudo nesta zona do interior, aquilo foi um escândalo. Um escândalo. As pessoas, os decotes que as raparigas usavam, aquilo, ai meu Deus, não, nem pensar. Eles trazem um mundo diferente e esse mundo entra e fica. Eles estavam habituados a estar no meio dos negros, no meio dos mulatos. Em São Tomé dizia-se um provérbio, que eu acho que é engraçado: Deus fez o branco e o preto, o português fez o mulato.
Penso que houve erros na descolonização, muitos erros na descolonização, que devia ter sido feita de uma ou outra maneira e num outro tempo. Na altura em que foi, já não havia mais hipótese de fazer senão daquela maneira. Porque se tinha evitado muita guerra, tinha-se evitado muitos ódios, tinha-se evitado muita coisa. Tanto de um lado como do outro. Nem tanta gente teria vindo, porque também sofreram muito. Eu costumo dizer, os 500 anos em que Portugal esteve nas ex-colónias e no Brasil, houve momentos muito maus. Houve momentos menos maus, mas também houve momentos bons. Porque nós não podemos pôr tudo no mesmo patamar. Depois também há uma parte da história. Naquele tempo era assim. O homem branco também foi escravizado. Os romanos escravizavam os romanos. Escravizavam a classe mais baixa. Depois chegou-se à conclusão que aquilo era um crime contra a humanidade, que aquilo estava mal. Então nós temos que, como dizia o Torga, o passado já morreu. Grande é o futuro por nascer. As mágoas estão cá, ficam cá. Mas não vamos ficar com esse ódio toda a vida no coração. Eu costumo dizer, eu não nasci poeta, foi a vida. A vida é que me deu o encanto e o desencanto com que fabriquei rimas, não rimas do meu sonho a teu, envolta em fantasias, sem regras, praxe ou leis. A luta que eu travo não tem qualquer bandeira, nem siglas, nem crachás, nem gritos de condor. Eu tenho apenas a terra e o mar como fronteira. E no peito trago escrita uma palavra, só essa palavra, amor. Ao fim de mais de 5 séculos, o baú das heranças está repleto, com a língua portuguesa a ser um dos tesouros mais valiosos. Atualmente, é o 4º idioma mais falado no mundo, por cerca de 260 milhões de pessoas. O português é a língua oficial dos 9 países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e em Macau. A lusofonia é, como eu costumo dizer, uma ave migratória. O Amílcar Cabral disse que a única coisa boa que os portugueses deixaram em África foi a língua portuguesa. Porque a diversidade linguística dos povos que hoje vivem nesses países que tiveram o colonialismo português é enorme. Nós, em São Tomé, temos 3 línguas. E, no entanto, São Tomé tem pouco mais do que 120 mil, 130 mil habitantes, não tem mais. Têm o crioulo forro, têm o angolar e têm o lunguia. O que seria de nós aí, agora chegarmos ali e falarmos em crioulo forro, ninguém nos entendia. Se o português não servisse de união a todas essas etnias e a todos esses povos, seria muito complicado. Portanto, a língua portuguesa teve o papel de unir. Não significa que nós cortemos a nossa língua-mãe. Abril sempre. Abril foi mais que um sonho. Foi magia. Abril foi mais que força. Foi vontade. Abril foi a mais bela sinfonia. E se não fosse Abril, eu não estaria hoje aqui convosco em liberdade. Abril foi a semente, foi o fruto de uma terra lavrada com suor. Abril foi apenas o produto de um povo que andou sempre de luto, à espera de um futuro bem melhor. Abril foram cravos de vitória que uma mulher espalhou pela cidade. Abril foi a página mais bela da história, onde o povo português gravou memória de um dia 25 em liberdade. Abril sempre. Mas tenho saudades também. Tenho saudades das festas do meu lado.